Olá, bom dia. Hoje é 28 de julho, terça-feira. Separei essas notícias para a gente comentar. A primeira delas está no G1, na parte de economia. Tem esse comparativo entre o Brasil e a Argentina, nos gráficos, mostrando como andam as duas economias, né? E isso foi mostrado por causa dessa discussão do Milei, essas falas que realmente não são boas em termos de diplomacia e de união, né, entre os dois países. E aí o G1 separou alguns dados sobre as duas economias e também mostra como o Brasil está trilhando um caminho diferente em relação ao que o Milei está seguindo. Né? Então a gente vê que a inflação do Brasil está considerada em controle já no caso, já há alguns anos, né? Já desde 2020, por volta de 4%, e a da Argentina já chegou a 289% por volta de 2024 e agora anda em torno de 33% ao ano. O PIB também do Brasil está em torno de 5 trilhões e o da Argentina 1. E, no caso, isso mostra que a política que ele escolheu de recessão, de corte de subsídios, gera muito problema assim, para a população mais pobre. E se a gente realmente sai desse campo de ideologia para o campo de economia e avaliação de dados mesmo, a gente vê que o Brasil segue numa situação melhor. O Brasil tem uma reserva em dólares bem maior, está por volta de 360 bilhões de dólares. A Argentina por volta de 70 bilhões. A moeda deles super desvalorizada. A do Brasil segue relativamente estável, né? Por volta de R$ 5. Claro, já chegou bem mais que isso, por mais de 6, mas aí ultimamente segue nessa faixa de preço em relação ao dólar. Isso só mostra aquilo que a gente conversou nos últimos dias, a, que o Milley perde muito tempo falando coisas que ele talvez nem tenha como comprovar. A gente tem até aqui nesse jornal The Guardian ele falando que os democratas dos Estados Unidos estavam financiando uma campanha anti-Argentina na Copa do Mundo, quando na verdade o que a gente observa é que a Argentina não teve essa popularidade grande assim em comparação com outros países, porque os jogadores estavam assumindo essas posturas racistas em alguns momentos. A gente tem vídeos, né, mostrando isso. Eles não seguem essa cultura do fair play, né? Sempre agindo de forma mais violenta, fazendo esse jogo mental de provocar os outros jogadores e não simplesmente tentar vencer pelo bom futebol, né? Porque eles são bons jogadores, mas optam por esse estilo. E o principal de tudo foi que no final da Copa, né, depois do resultado final, eles partiram para tentar brigar com os espanhóis, ficaram de costas na hora da premiação. E isso só mostra que essa noção de bom esportista eles estão deixando de lado. E aí veio o Milei com essa informação de que a campanha anti-Argentina, mas o que há de anti-Argentina no caso é a própria postura dos jogadores e também dele como político, né? Aqui também essa outra notícia que impacta bastante, né? Ou pode impactar no futuro a economia, no caso do estado de Minas Gerais, é essa dificuldade dos cidadãos mineiros de fazer a escolha mais correta, né? Dos seus representantes, que a gente vê esses últimos anos com o Zema, o estado com bastante problemas é, na parte de economia, com o débito para a União grande e, de novo, assim como o Milley, em vez de procurar um acordo, uma conciliação, mesmo sendo de outro partido, de outra ideologia em relação ao presidente Lula, ele aposta nas falas, nas gravações com críticas e que não são construtivas, né?
e também não apresentando propostas. E aí, depois desse período Zema, a gente entra já nessa pesquisa aqui, onde o Cleitinho está com 35% e liderando, né, a pesquisa para governo do estado. E aí é, a gente pode ficar se perguntando por que votar no Cleitinho, né? Que ele apresenta assim algumas ideias que são realmente positivas, que são favoráveis ao povo, mas ao mesmo tempo não apresenta propostas de soluções para problemas, parece não se juntar com pessoas qualificadas para a criação dessas propostas, e aí fica assim, é, como um político questionável, né? A gente até lembra daquela foto que ele foi tirar com a Virgínia lá na Câmara, e quando ela, na verdade, não representa uma pessoa que traz benefício para a população, já que ela está divulgando bets e jogos de azar, né? Jogos que trazem muito mais prejuízo do que benefícios. Então, é, é um personagem contraditório. E quando a gente vê outros candidatos que a gente pode ver que tem um histórico melhor, deu tempo para crescer, para se desenvolver e que podem agora ser bons representantes para Minas. Então fica essa notícia para ler, avaliar. E por fim, eu tinha visto aqui também essa notícia desse vídeo de IA feita como se fosse criando o Jair Bolsonaro falando. E isso já de novo, né? Já é um personagem que atrai as pessoas para um lado não positivo da vida, com propostas que não conciliam, né? Não trazem união entre os brasileiros, mesmo que pensem de forma diferente, mas que trabalhem juntos, né? E discutam, tenham um trabalho mais colaborativo. E aí esse vídeo já vem cheio de informações ruins, né? Como ele falar que a prisão dele foi fruto de uma decisão arbitrária, quando todo mundo já sabe que ele recebeu todo o tempo possível assim para avaliação de tudo que ele fez, foi realmente bem pesquisado tudo que aconteceu para até chegar no resultado onde ele recebeu a condenação. Então não foi arbitrário, não foi uma decisão de só uma pessoa, foi de um colegiado. E aí essas falas dizendo que houve uma injustiça só cria mais e mais esse problema, né? De pessoas acreditando nessas ideias e de que o Brasil vive numa situação de injustiça completa e que só um lado está se beneficiando. Então, essa notícia mostra, né? Essa situação que não é interessante para a gente. Eu acho que, por fim, só rápido para comentar, também de novo, dentro desse grupo de pessoas que mais falam do que procuram ações concretas e ações que sejam boas, né? Que aí é o Trump falando que a Venezuela não está pronta para as eleições. E aí, é, quando o país não está pronto para uma eleição, quando um povo não pode se reunir e decidir seu futuro, decidir seus representantes, mesmo que talvez a estrutura de eleição não seja tão boa quanto em outros países, mas uma eleição é uma coisa que pode ser realizável assim, de qualquer modo. Você não precisa ter uma super estrutura para que isso aconteça. Então isso só mostra, de certa forma, uma intervenção, né? Bem forte no país, e isso não é bom assim, só mostra que realmente a pessoa não está agindo em favor do crescimento da Venezuela. Então seria esses assuntos que eu trouxe hoje, que eu achei interessante para a gente comentar e discutir. Desejo bom dia a todos, bom trabalho. Quem puder se inscrever no canal, curtir, compartilhar, eu agradeço bastante. E fico à disposição para tirar dúvidas. Bom dia.